pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim, para falar sobre inovação, sobre saúde, sobre qualidade de vida. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra, e hoje eu tenho um convidado mais do que especial, meu amigo Dr. Fábio José Mariottoni Bronzato. Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, Elias, bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Tamo junto, Fabião. O Dr. Fábio, que é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, atua nas áreas de catarata, vitro e retina e ultrassonografia ocular. Diferente, né? Ele, formado pelo Instituto Suel Objanra e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da American Academy of Ophthalmology e também diretor dos olhos de Mojimirim, diretor do Hospital de Olhos de Mojimirim. E, além disso, o Dr. Fábio também é membro do Conselho de Administração do Hospital 22 de Outubro. É isso aí, estamos juntos nessa junta aí, né, Elias? Isso aí, trabalhando juntos. Fabião, eu queria já começar te perguntando um negócio. É verdade que, sobre catarata, é verdade que todo mundo vai ter catarata um dia, só questão de tempo para a pessoa viver o suficiente que chega lá? Exatamente. A catarata nada mais é do que uma lente, né, que a gente tem dentro dos olhos. Essa lente, eu costumo explicar para os pacientes, é como se fosse um plástico que a gente vai deixar ao sol. Se aquele plástico ficar ao sol, o plástico vai ficando opaco, vai ficando endurecido. E a catarata é isso, ela é uma lente natural que nós temos dentro dos olhos, ela é uma matriz proteica e, com o tempo, ele vai ficando amarelado, vai ficando endurecido. Então, existe uma brincadeira que fala que se todo mundo chegar aos 100 anos, todo mundo com certeza vai ter a sua catarata, né? Então, realmente. Mas é claro que a gente opera isso antes, porque antes mesmo ela já vai dando seus sinais, e ela já vai prejudicando a visão, já vai prejudicando a qualidade visual. Então, a gente acaba operando antes dos 100 anos, com certeza, né? Muita gente tem uma aflição danada de imaginar uma cirurgia no olho. Mas dizem que a cirurgia de catarata é muito simples, né? Também a gente fala isso para o paciente. Fala, olha, para o médico é complexo. A gente tem que calcular um monte de coisa, pensar em um monte de estratégia. Mas para o paciente, muito gostoso. A satisfação é fantástica. Eu brinco que ele vai deitar ali na maca, é uma cirurgia que vai durar em torno de 8 minutos, e ele vai sempre estar assistido com um anestesista que vai fazer ali uma sedação leve. Eu falo para eles, olha, tomar 10 caipirinhas de uma vez só na veia, para dar aquela bobeirinha, e quando viu já acabou. E você já sai de lá com uma felicidade muito boa, já consegue enxergar muito melhor logo nos primeiros momentos. É claro que não vai estar 100%, porque ainda tem um inchaço, mas o paciente já vai estar muito melhor do que ele entrou na sala de cirurgia. Maravilha. Eu me lembro da minha bisavó, que tinha já perto de 90 anos, foi fazer a cirurgia de catarata. No dia seguinte, ela estava lendo sem óculos. Exato. É uma coisa fascinante. Não, é incrível. Eu tinha uma pacientezinha, inclusive, que ela... e as cores também mudam, né? Porque a paciente ela chegou e falou assim, doutor, os meus filhos falaram que pintaram minha casa de rosa. Mas eu todo dia olhava para aquilo lá e falava assim, esses meninos me enganaram. Porque isso aqui está tudo amarelo. Cheguei da cirurgia e realmente minha casa estava rosa. Olha que legal. Então, interessante que a catarata muda bem, é bem interessante. Aliás, puxando nesse gancho, Fábio, tem uma coisa que é curiosa sobre os olhos, que é quando a pessoa enxerga cores diferentes. Sim, a gente tem milhões de cores, né? Então, cada um vai ter uma percepçãozinha de cor. Tudo vai depender do filtro que ele está ali na frente. Se ele tá um óculos escuro já muda a nossa percepção de cor. E a catarata, consequentemente, conforme ela vai avançando, vai também mudando essa percepção de cor, né? Então, como é que chama a pessoa que enxerga as cores diferentes? tem o daltônico daí, daltônico. né? O daltonismo daí ele já é uma coisa genética, né? Ele já tem ele já vem de uma história, às vezes familiar e às vezes não, porque o daltonismo ele também tem o que a gente chama de penetrância na medicina, né? Cada pessoa vai ter uma intensidade. Tem uns que vão diferenciar pouca coisa, tem outros que realmente vão ter uma diferença bem significativa na visão. Mas
não existe muito tratamento, existem alguns filtros, alguns óculos que a gente coloca que consegue melhorar esse quesito também. Então, A pessoa coloca óculos específicos que sim, fazem ela conseguir existem. enxergar e diferenciar as cores de novo? A gente consegue, dependendo do tipo de daltonismo, o tipo verde e vermelho, você coloca um óculos com filtro de luz e esse filtro ele estimula um pouquinho diferente as células lá no fundo do olho e a pessoa começa a ver cor. Não é muito difundido, mas existe esse tipo de tratamento ainda, né? Então, para você que viu cor nessa informação, aproveita para dar um like nesse vídeo, compartilha também com quem acha que pode interessar. Fábio, o Ray Charles, ele ficou cego? E foi catarato dele? Então, você sabe, uma vez eu até pesquisei sobre isso e ficou meio que no ar aí o que ele tinha, né? Parece que ele ficou cego depois quando ele era criança ali. Alguns falavam um pouco de catarata, outros falam um pouco sobre o glaucoma congênito, né? A gente tem algumas doenças nos olhos que o olho ele tem muitas doenças silenciosas. A gente muitas vezes não consegue saber que existe. Ela está devagarzinho evoluindo e quando ela aparece, ela já tomou conta aí de boa parte da visão. Então a gente tem um glaucoma congênito, que é uma alteração no nervo óptico, e essa alteração ela vai realmente devagarzinho. Quando a gente vai perceber, já a visão já foi tomada e de forma irreversível, né? Como ele teve uma cegueira que durou aí pro restante da vida, está mais nessa linha. A catarata, ela também é a causa de cegueira, mas ela é uma causa de cegueira reversível. Uma vez operada, a gente consegue recuperar a visão. Já o glaucoma, como é o dano no nervo óptico, ele é irreversível. Uma vez danificado, a gente vai ter que lidar com essa situação, aprender a conviver com essa situação, né? Então, quer dizer, existem causas de cegueira que são reversíveis ou irreversíveis, mas a gente escuta falar que esse negócio de coçar o olho, aquela coçada gostosa, que faz mal e deixa cego, é verdade? Isso pode também. Porque o principal causa para a coceira hoje é o ceratocone. A córnea nossa, que é como se fosse um vidrinho do relógio que fica na frente da parte colorida dos olhos, né? Ela, do ponto de vista genético, o paciente ele tem uma predisposição para que essa córnea fique mais maleável. Então, naturalmente, quando a gente vai piscando, a gente já vai dando para aquela córnea que tem um formato esférico, um formato cônico. Acontece que se eu vou lá e fico coçando, mais ainda que eu vou fazer essa córnea ficar cônica. Então, a coceira hoje, o que mais nos assusta é com relação ao ceratocone, que ele está muito mais prevalente dos 10 aos 20 anos de idade. E essa fase é aquele paciente que tem um grau que muda muito, a cada 6 meses o grau dele está mudando, e principalmente o astigmatismo. No óculos vai subindo, subindo, subindo. Então, deve ser sempre feito os exames para diagnóstico do ceratocone. Existe uma associação que o pessoal fala, né? Vai coçar muito o olho, vai descolar a retina. Vamos falar que é mais raro, não é tão por aí, não. A retina ela resiste um pouquinho a essa coçadura toda. Mas o ceratocone é mais interessante, mais importante da gente pensar. Esse tal descolamento de retina também é uma causa de cegueira? Isso, ele também entra na causa de cegueira irreversível. Irreversível. Né? O descolamento de retina, a retina é um tecido neural. Como todo nervo do nosso organismo, uma vez danificado, pouca restauração vai acontecer. Quando a gente olha assim para o paciente que teve uma lesão na medula, ele perde os movimentos da perna, porque você não consegue ligar de novo aquela medula. A mesma coisa a retina. Ela é uma membrana fininha, como se fosse uma plantinha. Uma vez descolada, ela perde o seu nutriente. A gente consegue colar ela através de cirurgia, mas ela demora para pegar e quando pega ela ainda tem algumas falhas, né? Então a retina, descolamento de retina também é uma causa importante de cegueira. Tem relação com aquelas situações em que a pessoa fica vendo uns pontinhos pretos na frente, as moscas volantes, né, as mosquinhas voadoras? Muita relação. O que acontece? Dentro do nosso olho, ele é preenchido por um gel. Esse gel é chamado de vítreo e ele tem muito colágeno.
E onde que está o nosso colágeno? Na nossa pele, em todo lugar. Então, por que a nossa pele enruga? Porque o colágeno começa a ir embora do nosso corpo. E no vítreo é a mesma coisa. Esse vítreo ele vai enrugar. E quando ele enruga, ele vai trazer opacidades. E essas opacidades a gente vai ver como se fossem as mosquinhas volantes. Então, a mosca volante é algo comum, que acontece com grande parte das pessoas a partir dos 40 anos, e que, tudo bem, não tem problema se você tiver mosca volante. Porém, como a mosca volante está relacionada a essa movimentação do vítreo, na hora que o vítreo está desgrudando, ele pode tracionar e puxar a retina. E aí a gente, então, vai ter o descolamento de retina. Graças a Deus, são poucos os pacientes que têm descolamento vítreo. Felizmente é raro. E que evoluem para o descolamento, né? Mas a mosca volante, inclusive, então a gente sempre fala, olha, mosca volante associada a flashes de luz e aquela quantidade de mosca que a gente... De repente, todo mundo tem a sua mosquinha, né? Eu falo para as pessoas, dá nome para as suas mosquinhas e conversa com elas, porque isso vai durar um tempo. Agora, se um determinado dia essas mosquinhas estão ali, chegou a família inteira, nossa, encheu de mosquinha no olho, junto com flash de luz, procura o oftalmo de novo, porque alguma mudança de parâmetro teve. E às vezes é quando você tem o rasgamento da retina, é porque você tem esse excesso de moscas a mais junto com o flash de luz. Então, aí tem que cuidar, tem que correr e fazer uma avaliação. A diabetes também pode causar isso? Isso, diabetes também é outra causa de cegueira irreversível nas fases avançadas. Dentro do fundo do olho também a gente tem os menores vasos de sangue visíveis a olho nu. Então, o que o diabetes faz? No corpo todo, o diabetes ele vai entupir os vasinhos de sangue e vai criar fenestras, buraquinhos. Na fase inicial, nós vamos examinar o paciente e nós vamos ver o quê? Alguns sangramentos na retina, pequenos pontinhos. Então a gente avisa para o paciente, olha, o seu diabetes precisa de mais cuidado, porque ele já está se manifestando. Que é a retinopatia diabética. Retinopatia diabética. Mas isso é a forma leve. E que se o paciente cuidar muito bem do diabetes, ele vai reverter, inclusive, esse quadro, porque você tem a reparação do vaso de sangue e você volta a melhorar. Mas aquele paciente que é um pouco resistente no tratamento, ou também o diabetes, que às vezes é mais severo, ele pode evoluir para uma retinopatia diabética mais avançada. E aí ele pode ter hemorragias maciças, grandes no fundo do olho. Então você imagina, o olho é uma bolinha com um gel bem transparente lá dentro. E de repente aquilo enche de sangue. Poxa, o paciente não vai enxergar mais nada. Às vezes a gente consegue remover esse sangue através da cirurgia de vitrectomia, mas às vezes esse sangue também traciona a retina, rasga a retina, vira uma tragédia. Então, a retinopatia diabética, nas suas formas mais avançadas, ela tem uma repercussão bastante importante para o paciente, né? Então, ela causa, sim, essa cegueira. E aí o jeito de prevenir essa cegueira é tratar o diabetes cedo. Tratar o diabetes. Então, assim, o principal tratamento, eu sempre comento com os pacientes no consultório, olha, toda vez que você vier aqui, eu vou propor algum tratamento oftalmológico, mas eu vou sempre enfatizar como está o seu diabetes. Está tratando o seu diabetes? Porque não adianta nada, a gente trata os olhos, o olho é pequenininho, perto do corpo todo, brigando com ele. É desumano, né? Sim, nós temos muita coisa para fazer com o olho que tem retinopatia diabética. Então, na fase inicial, a gente recomenda o quê? Controle do diabetes. Existe aquele paciente, então, que ele vai evoluir para uma fase moderada e o edema de retina. Para essa fase, nós temos umas injeções que nós fazemos dentro dos olhos, que é um medicamento antiangiogênico. Ele vai agir restaurando esses vasos de sangue, melhorando o fluxo de sangue para essa retina. E aí o paciente começa a ter uma melhora da visão, porque quando ele tem um inchaço, é como se fosse o inchaço de um joelho. Se o joelho está inchado, o camarada não anda. Se a retina está inchada, a gente não enxerga bem. Se eu faço o tratamento com as injeções, eu diminuo o inchaço e eu passo a enxergar melhor. Só que eu tenho que andar sempre junto, porque as injeções são todos os meses. Então, todo mês eu vou fazer uma injeçãozinha, mas todo mês eu preciso me preocupar com o tratamento do diabetes. E aí, nas fases mais avançadas, quando a gente tem as trações retinianas
ou a hemorragia intravítrea, aí a gente precisa pensar e recorrer à cirurgia, que também vai trazer uma melhora daquilo que ele tinha, mas não vai conseguir devolver aquela visão que era igual quando ele era sem problema nenhum. Então, e algumas fases realmente a gente vai perder essa visão por conta do diabetes. Então, é extremamente importante acompanhar todo paciente que tem diabetes, tem que acompanhar uma vez por ano, para verificar essa evolução da retinopatia, né? Isso, então, é uma interface importante entre a oftalmologia e a clínica, né? O paciente Com certeza. Nossa. precisar estar conectado. A gente tem falado muito aqui com os colegas que têm vindo sobre a importância dessa visão multiprofissional dos colegas interagirem, quer dizer, o oftalmo tem que estar ciente de que o paciente está firme ali com o colega clínico para tratar o diabetes em cima e não deixar a coisa descontrolar. Sim, a gente várias vezes, não incomum, eu até ligo para o médico que está tratando do diabetes para ver se ele realmente está indo ali, se está dando certo. Olha, não está legal o negócio aqui, vamos tentar unir forças, né? Então, essa multidisciplinaridade, né, é importantíssimo. Tem alguns hábitos que as pessoas têm que são especialmente ruins para a saúde dos olhos? A gente já falou sobre um que é coçar o olho forte. Exato. Fora isso, assim, o sol, o nosso olho tem mecanismos de proteção do sol, tá? Mas o uso de óculos de sol sempre vale a pena. Evitar expor o olho também às intempéries do dia a dia. Muito vento. Então, usar colírio lubrificante é uma coisa interessante, né? Para as pessoas em geral, usar lubrificante é interessante? Inclusive, hoje, a gente sabe, por exemplo, que nós estamos muito nas telas. É o computador, é o celular, os tablets. E você diminui a frequência do piscar. Existem estudos que mostram que quando você está fixo numa tela, você fica atento e não pisca. Isso provoca o ressecamento da superfície ocular e vai causar o quê? Aquela visão mais cansada no final do dia, aquele olho um pouco mais avermelhado. Então, se policiar nisso, existe uma regrinha que a gente fala, a regrinha do 30-30. A cada 30 minutos de exposição na tela, 30 segundos de descanso. Então, olha para longe, pisca os olhos, depois volta para aquela atividade que está fazendo. E outra coisa que a gente vê no consultório que é muito comum, que é o tal do corpo estranho, né? E isso, olha, tarefas simples que a gente faz em casa, de repente você vai pregar um quadro, você vai limpar melhor uma superfície. Parece besteira falar, usar um óculos de proteção. Isso você encontra em várias lojas de material de construção, aquele óculos simples, 100 grau, que você coloca e fazer qualquer tipo de atividade que você vai fazer em casa. Roçar uma grama. Às vezes a gente acha que são coisas bobinhas e que não vão virar em nada, mas que usar o óculos de proteção evita com que qualquer corpo estranho entre nos olhos. Isso é algo que a gente tem notado bastante no consultório, e vem desde pedacinho de bombril, porque foi limpar não sei o que em casa, até grandes pedriscos. Então, o óculos de proteção é uma rotina que a gente podia usar com mais frequência também nas atividades. Pegando um gancho nisso que você está falando, Fábio, e na música, na famosa, quem não usa óculos, quem não tem colírio usa óculos escuros. Exato, né? Esse colírio, ele também pode ser um fator de agressão para os óculos? Pode. O que acontece? Qual é o colírio que agride? Geralmente... Não é esse hidratante que você falou. Não. São os colírios que têm os vasoconstritores. Porque a pessoa que tem aquele olho muito vermelho, ele se incomoda esteticamente. Então, ele não quer ir numa reunião, ele não quer ir em um evento, e o pessoal fica olhando, poxa, por que você tem olho vermelho? Ele acaba recorrendo a esse tipo de colírio, que vai deixar o olho mais clarinho. A gente tem que pensar que o olho... Por que o olho ficou vermelho? Porque ele ficou irritado em algum momento. Então, usar o colírio lubrificante vai fazer com que a gente provoque uma calmaria no olho e, consequentemente, é claro que fruto de muito trabalho e perseverança, aí esse olho não vai ficar vermelho. E usar demais o colírio, que deixa os olhos clarinhos, vamos pensar o seguinte, como que o olho vai ficar claro? Os vasinhos de sangue vão contrair, vão ficar menores. Com isso, vai diminuir a quantidade de oxigênio que chega nos olhos. E existe o tal do rebote. A hora que o colírio estiver passando o efeito, o corpo vai falar, ufa, passou esse colírio.
Agora vamos dilatar tudo de novo para a gente respirar melhor. Só que aí dilata mais do que estava. Então é aquela bola de neve. Você pinga para ficar branquinho, ele fica branquinho, depois ele volta a ficar mais intenso e mais intenso, aumenta o calibre dos vasos de sangue, aumenta a quantidade de vasos de sangue. Então, esse uso frequente, ele não é interessante. A nossa sugestão é, vamos sempre lubrificar a superfície dos olhos, manter esse olho mais hidratado, que ele vai ficar mais calmo. E, claro, pontualmente, poxa, eu tenho um evento especial, aí a gente vai usar um colírio lubrificante, ou com vasoconstritor para melhorar. Mas não tornar isso uma rotina, não, que não é... Usar todo dia, então, não é uma vale a coisa pena. que realmente É tem que como... o lubrificar dos olhos não é tão momentâneo, né? Não é tão rápido quanto esses colírios. É uma questão de educação, da gente usar sempre. Então, não vale a pena usar sempre, não. Pode gerar glaucoma, é isso? Glaucoma, não. Quando Existem esses eu pensei por causa mitos da contração, né? gerar uma pressão aumentada. Como essa contração é só dos vasos de superfície, ele não tem assim uma correlação direta no glaucoma, não, na gênese do glaucoma. Tá. Vicia, então, colírio? Vicia, né? Porque o camarada ele está acostumado ali com aquele olho branquinho, ele não vai querer deixar de olhar, de usar, né? Então, eu acho que não vem a ser um vício químico, mas é mais um vício psicológico da coisa, né? A pessoa está ali e ela sente que ela precisa sempre estar com os olhos brancos, né? Então, existe um certo vício nisso. E pensando agora no negócio ainda nessa linha de coisas que podem estragar a visão, é mito ou é verdade que usar os óculos mesmo pode estragar a visão? Então, né? Você sabe que isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Porque as pessoas falam, não, mas depois que minha vizinha começou a usar o óculos, ela nunca mais tirou e estragou o olho dela. Na verdade, o que acontece? A gente consegue, a gente tem no nosso corpo mecanismos de compensação. Então, se você tinha ali meio grauzinho, esse meio grauzinho, ele não fazia sentido, ele não era tão importante para você. Mas, com o tempo, a gente começa a ficar cansado, esse meio grauzinho aumenta para 1 grau. Aí a gente vê a necessidade de usar óculos. Aí você coloca esse óculos, uau, você vai ver o mundo muito mais bonito. Aí você não vai querer mais tirar o óculos. Não é porque o óculos estragou a visão, mas é porque, até então, você não sabia como era. E, de repente, você colocou o óculos e você viu que é bom. E o grau, ele vai naturalmente evoluir. Isso está na genética nossa. A gente já nasceu programado. Olha, você vai ter tanto de grau. Colocar o óculos simplesmente vai fazer você o quê? Enxergar melhor. Então as pessoas falam, não, depois que eu coloquei o óculos, eu nunca mais tirei, ele que me trouxe mais grau. Não, ele trouxe o quê? Uma visão diferente. Eu brinco com os pacientes, ó, quem andava descalço passa a andar de tênis, não quer mais voltar a andar descalço, porque o tênis é mais gostoso, mais confortável, mais fofinho. Ou mesma coisa o óculos, né? Mas quando a pessoa vai aumentando o grau, isso vai deixando o olho mais relaxado e exigindo esse aumento mais progressivo? Quer dizer, a pessoa tem que segurar um pouquinho o aumento do grau para que ele não avance muito rápido? O que a gente pede é que ninguém faça um alto aumento do grau, né? Isso é muito comum no paciente que usa lente de contato. Ele tem 1 grau, aí ele vai lá e fala assim, a próxima vez eu vou testar um grau um pouco maior. E muitas vezes ele gosta daquele grau maior, né? E então ele acaba fazendo uma hipercorreção. Isso a gente aconselha que não faça, porque a longo prazo pode tornar uma visão cansativa. A gente tem a questão de que usar o óculos, por exemplo, na presbiopia. O que é presbiopia? Do latim presbium, significa aquele que ganhou idade. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem a dificuldade na visão de perto. Porque tem um músculo lá dentro do olho. Esse músculo é que faz a gente enxergar de perto. E ele vai começar a perder força. Então, com 40 anos, todo mundo vai começar ali, ó, opa, parece que eu preciso esticar o braço um pouquinho. É o famoso momento do braço encurtado que vem com a idade. Exatamente. Tanto é que eu até brinco, eu falo assim, olha, se você foi convidado para um aniversário de alguém que vai fazer 40 e poucos anos, mas você não conhece a pessoa, não sabe o que você dá,
dá uma armação de óculos. É batata. O cara talvez nem vai entender. Ele vai falar, gente, esse cara, eu não conheço ele, ele me deu um óculos, né? Em algum momento ele vai lembrar daquela armação. Por quê? Entre 40 e 50, todo mundo vai precisar do tal do óculos de perto. Não tem como fugir. E aí a gente vai usar, e é natural, isso vai aumentar a cada 2 anos, então caminha de forma natural isso. Então, quando o braço fica curto, ainda assim vai conseguir alcançar o botão do joinha, dá um like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com quem você conhece que já está ficando de braço mais curtinho. Ô Fábio, quando a pessoa tem esses problemas de visão, já está precisando colocar óculos, a tal cirurgia laser resolve a coisa? Muito, né? Hoje a gente tem a cirurgia laser, que é a cirurgia refrativa, que nós chamamos, ela corrige tanto a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Em uma determinada época, a gente tinha o astigmatismo, não corrigia, então algumas pessoas vêm com esse conceito. Hoje a gente consegue corrigir muito bem até uns 5 graus de astigmatismo. A miopia, até uns 8, 9 graus, a gente consegue corrigir, dependendo das características do olho. Só que essa cirurgia ela é mais indicada para os pacientes até 40 anos. Porque a cirurgia refrativa ela só vai conseguir corrigir a visão de longe, ela não corrige a visão de perto. Então, até 40 anos, a gente é meio que universal, a nossa visão ela funciona tanto longe quanto perto. A partir dos 40, entra com a presbiopia, e a cirurgia ela vai conseguir só corrigir o longe, o perto não vai. Então, às vezes a gente conversa muito com o paciente, porque ele vai enxergar de longe, mas ele não vai enxergar de perto, ele vai precisar de um óculos mesmo. Então, eu brinco que existe um vácuo científico entre os 40 e os 55 anos de idade. Porque essa idade, a gente tem dificuldade de visão de perto, visão de longe, são graus diferentes. E a cirurgia refrativa laser, ela vai conseguir resolver o longe, mas não o perto. A partir dos 55, a gente tem uma outra modalidade da refrativa, que hoje está bem em voga, que é a facorefrativa. O que é isso? A cirurgia de catarata, que a gente até então associava ao idoso que tinha dificuldade para enxergar, hoje a cirurgia evoluiu tecnologicamente muito. É uma das cirurgias mais seguras na medicina. Que é a cirurgia de catarata. É a cirurgia de catarata tradicional. A facoemulsificação normal. Mas as lentes que são implantadas dentro do olho, porque a gente retira aquela lente natural e implanta uma lente artificial. Hoje nós temos lentes trifocais, que vão dar visão de longe, intermediário e perto. Então, todo paciente acima de 55 anos de idade que deseja tirar o óculos, aí está indicada a cirurgia facorefrativa, onde a gente vai fazer a cirurgia de catarata. Na verdade, nós vamos adiantar alguns anos da vida dele, que ele teria que operar mesmo a catarata, mas nós vamos implantar essas lentes de alta tecnologia, onde ele vai deixar de usar óculos, e isso é uma coisa que vai durar para o resto da vida. Então, antes dos 40 anos, refrativa a laser, após os 55, facorefrativa. Deixou de ser só a cirurgia do vozinho. Que interessante. Nós fazemos aqui no 22 de outubro essa cirurgia? Sim, a gente tem feito já. Hoje, 20% do nosso volume são os pacientes com 55 anos de idade ou mais que já desejam tirar o óculos. Aí, ó, tá querendo tirar os óculos, já sabe quem você vai procurar. E, Fábio, olha, se você tivesse assim que dar um conselho para quem quer enxergar bem até os 90, 100 anos de idade, o que você nos diria? Alimentação. Eu acho que a alimentação é super interessante hoje em dia, né? Tudo que a gente puder evitar dos embutidos e gerais. Vitamina, né? Hoje as vitaminas, existem algumas vitaminas, inclusive, que são usadas na oftalmologia. A ideia da vitamina é diminuir o estresse oxidativo, melhorar tudo isso. Então, acho que alimentação, exercício físico e proteger fisicamente os olhos, eu acho que isso vai trazer para a gente uma boa qualidade de visão e, com certeza, consultas de rotina, né? Falando um pouquinho sobre o glaucoma, que é uma das doenças silenciosas que causa uma perda irreversível, ela costuma aparecer nos indivíduos a partir dos 40 anos de idade. E a gente consegue detectar ela através da pressão dos olhos. E a única forma de detectar isso é através da consulta oftalmológica. Quando o paciente chega com glaucoma já em estágio avançado, 50% da visão dele já foi perdida. Então, numa consulta
anual ou, no máximo, a cada 2 anos, a gente mede sempre a pressão dos olhos, analisa o nervo óptico e, caso seja identificado alguma coisa, a gente consegue já tratar. Então, rotina de vida saudável e consultas frequentes são muito importantes para a saúde dos olhos. Muito bom. A gente estava falando agora há pouco que você tem um hobby. Ah lá, muito bem. É uma coisa mais recente, aí dos últimos 3, 4 anos, mas eu gosto muito de pescar. Pescar. E E aproveitar para a gente fazer o nosso momento Pílulas e Pérolas. pílulas e pérolas, muito Conta bem. pra gente das dicas de como cuidar dos seus olhos na pescaria, Fabião. Então, isso é legal, porque eu até comecei nas primeiras pescarias que eu fui com o pessoal, e aí a gente começa a observar coisas, e a gente começa a dar dica, e o pessoal até vem perguntar, né? Então, assim, hoje você vai, os óculos de sol, que a gente já falou bastante, que é importante, hoje existe lá os óculos de sol polarizados. O que é o polarizado? Cada lente, a lente de cada olho vai filtrar uma direção de luz. Isso vai diminuir bastante a quantidade de reflexos. Então, por exemplo, na pescaria, você usar isso, a hora que você olha na lâmina d'água, você consegue ter uma noção de profundidade. Você vê, diminui aquele brilho da lâmina d'água e você consegue ver, de repente, a 30, 40 centímetros, os peixinhos que estão ali, né? Então, é uma coisa bastante interessante. Outra coisa que eu pego bastante no pé dos colegas é a respeito da incidência solar. A gente, muitas vezes, está exposto ao sol direto. Então, usar o óculos, um chapéu com uma viseira, também ajuda muito, porque existe uma incidência bastante grande de um carcinoma de pele que acomete a pálpebra inferior. E isso é fruto principalmente da radiação solar. Então é outro momento que a gente então fala, ó, o pescador tem que ter seu boné, seu chapéu, seu óculos de sol, de preferência polarizado. E para a pessoa também, no dia a dia, os óculos polarizados, ele não é simplesmente um marketing das óticas, não, ele funciona, é bem legal, ele diminui bastante os reflexos. Muito bom, muito legal. Fábio, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, eu queria saber sobre uma interação com as tecnologias, as inteligências artificiais. A gente fala muito sobre a possibilidade de que as inteligências artificiais venham a substituir determinados profissionais em vários ramos das atividades laborais e que hoje as máquinas já fazem uma parte importante do trabalho dos oftalmologistas. Eu queria saber como as tecnologias vão impactar a oftalmologia no futuro. Joia. Sim, as máquinas, principalmente, a gente tem máquinas lá no Hospital 22 de Outubro, na clínica também, e que ela já tem incorporado um pouco de inteligência artificial. Então, existe uma tendência dos laudos médicos, porque o paciente, a hora que ele vê um laudo médico, ele não entende nada. Então, existe uma tendência de você colocar hoje cores e citar algumas palavrinhas. Então, hoje, a inteligência artificial das máquinas consegue, de uma forma de cores, ela coloca lá vermelho para aquilo que está um pouco fora da normalidade, amarelo para atenção, ou verde para aquilo que está dentro de uma normalidade. Então, a inteligência artificial já faz isso nas máquinas e já ajuda até para o paciente. Às vezes ele pega aquele exame, ele tem um prazo até entregar para o médico dele, mas ele vê que o exame está todo verdinho, ele já fica um pouco mais feliz do que aquele exame que está todo pintado de vermelho. Fora isso, a gente tem, sim, a inteligência. Eu sou um entusiasta, eu gosto muito dessa questão da inteligência artificial, testo muitas vezes, então eu pego muito laudo, muita coisa, jogo na inteligência para tentar saber o tipo de resposta. Eu acho que ainda precisa amadurecer bastante, mas eu vejo que tem um futuro promissor, né? Eu acho que ele vai ajudar muito, ele está acelerando o diagnóstico, ele acelera pensamentos, mas eu acho que ainda não está conseguindo substituir o ser humano. Muitas vezes eu demoro, às vezes, até na consulta, porque tem algumas coisas que a gente pega na conversa com o paciente. Isso é importantíssimo, né, a conversa. Ou seja, as máquinas ainda não superam uma boa anamnese, Não contato consegue. médico interpessoal. Não consegue, essa parte é importante. Elas operam, as máquinas já operam, fazem a cirurgia inteira de Olha, maneira automatizada? tem bastante coisa, eu acho que alguns passos já, né? Então, alguns passos ela já consegue fazer de forma automatizada, alguns planejamentos, mas ainda depende que você fique ali refinando aquele momento. Eu acho que nunca vai conseguir fazer sozinha, não. Não dá. Muito bom.
Fábio, muito obrigado. Prazer ter recebido você aqui, foi ótima conversa. Se você, assim como eu, aprendeu bem mais hoje sobre os olhos, compartilhe esse vídeo, dá o like, isso ajuda muito a gente aqui. Foi um prazer estar com todos vocês. Eu que agradeço, Elias, o convite, foi ótimo, um bate-papo muito gostoso. Todo mundo aproveite as nossas informações aí, viu? Um abraço, pessoal, até a próxima.